Olá, eu sou Priscila Freitas, terapeuta homeopata e acupunturista, e hoje eu vou tomar um café com elas. Lavado. Eu tô pensando como o cabelo cacheado tem vida própria, né? O seu cabelo, cada hidratação que a gente for ver, tá de um jeito. E o meu também. Cada dia tá de um jeito, né? Você nunca teve cabelo cacheado, né, Pri? Não, eu nem consigo fazer caixa, pra falar a verdade. Não sei nem do que vocês estão falando, que o meu sempre assim. Se tem assunto que mulher gosta, é de cabelo, né? Se deixar, a gente já muda o tema. Mas hoje não falaremos de cabelo. Bom, meu nome é Vanessa Nascimento. Apresento junto com a Patrícia Mora o Café com Elas. Estamos aqui hoje com Priscila e presente. Quem que a gente apresenta primeiro? O presente para Priscila. Presente. Priscila adora bolinha de queijo. Conheço a Priscila há mais de 20 anos e essa menina gosta de bolinha de queijo. Ela vai em festinha, só faz de bolinha de queijo. Por isso que ela veio falar com a gente. A Priscila, ela é fisioterapeuta, acupunturista, daqui a pouquinho ela vai falar, mas antes eu tenho que agradecer a Ambrone, a cafeteria Ambrone, que nos mandou essa delícia, gente. Tem coxinha, bolinha de queijo, quibe. Pena que o cheiro não sai na TV, né? Mas eles acreditam na gente. Vou deixar aqui no cantinho. Lembrando que a Ambrone está aceitando encomendas agora para confraternização, para ceia de Natal. Quem lembra da famosa Marinela da 9 de julho, que tinha um salpicão maravilhoso? A Vanessa prometeu que esse ano ela vai fazer pro Natal. E aí tá melhor, né? Tá melhor, mais melhor ainda. E tem salgadinho pra festa, que não é só pro final do ano, né? Qualquer dia, qualquer oportunidade, qualquer café ou chazinho com as amigas é uma oportunidade de comer um salgadinho. Vou deixar aqui no cantinho, tá? Vocês podem comer, tá à vontade. Deixar fechadinho pra não esfriar. Ela deixou, que bom. Hoje o Café com Elas é um chá com elas, né, Pri? Isso, fizemos um chá em comemoração ao que eu gosto, o chá de camomila. Dizem, já que a gente fala de bruxa, de fadas e princesas, que a camomila é uma erva feminina, né? É a erva da mulher. Inclusive tem a recomendação de quando a mulher está gestante tem que tomar cuidado com o chá de camomila, que é prejudicial. Então, Pri, antes de falar de acupuntura, você é homeopata também. Essa história do chá de camomila faz sentido? Mas eu sou terapeuta homeopata também, atuo, né? Com essa parte terapêutica dessa medicação que é 100% natural, né? Inclusive uma das substâncias também. Temos a substância da camomila também introduzida na homeopatia através da medicação também, para alguns sintomas que os pacientes possam vir apresentar. Você toma café também, né? Tomo café também. Só um parênteses, sabe por que não teve café, um café com elas? Porque a Priscila não sabe fazer café. Então ela ofereceu chá pela primeira vez do Café com Elas. Estamos tomando chá, né, Paty? Chá de camomila, eu também gosto. O café eu só gosto de tomar. Tudo bem, vamos convidar para tomar um café na Ambrone qualquer dia. Isso, irei. Pri, começamos falando sobre essas firulas, cabelo, chá, mas faz todo sentido com a acupuntura também, né? A acupuntura é uma medicina milenar japonesa e os japoneses tomam muito chá, então uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque eu sempre misturo os assuntos, você parte? Não, imagina! É que você tá fazendo uma cara de que na minha Vanessa, mas eu tô fazendo parênteses, eu tava revendo os vídeos, eu faço cara mesmo, a Vanessa vai falando e eu vou... Viu? Você se assusta com as minhas ligações. Aquela vez ela chega, o importante é que ela chega. Eu me perco, mas eu chego. A acupuntura, ela realmente é milenar, né? É uma terapêutica, assim, muito utilizada lá até hoje, até os chineses também utilizam muito. Lá realmente eles levam muito a sério essa terapêutica da acupuntura. Então as empresas, elas têm a acupuntura, inclusive dentro das próprias empresas. Então é algo assim muito importante para eles, né? Porque a acupuntura, ela não é simplesmente para a gente tratar o que já aconteceu, uma dor. Ela pode antecipar, ela equilibra o organismo, ela faz com que o paciente tenha uma imunidade melhor e isso faz com que ele fique menos doente.
Então lá eles levam muito a sério essa É uma parte. medicina preventiva. É preventiva também. E explica pra gente como que furar um pontinho no corpo atinge ou cura ou previne alguma coisa. Então, na verdade, a acupuntura, os pontos foram totalmente estudados, né? Ponto a ponto, e foi feito a parte reflexa, em que órgão aquilo estava sendo tratado. A auriculoterapia, por exemplo, que também é uma subseção, vamos dizer assim, da acupuntura, que é uma acupuntura também, ela foi um achado, né, de um médico, em que ele colocou num ponto em que o paciente estava com uma ciatalgia, e aquele ponto que foi pressionado por ele de forma aleatória, ele percebeu que ela apresentou uma melhora. Então, a partir dali, foi sendo estudado ponto a ponto dos órgãos, né? Então, tanto na auriculoterapia são todos os órgãos do corpo inteiro, fora tecidos, tudo a gente pode ser analisado, e na acupuntura também. No meu caso, eu faço a acupuntura Koryo-Sojishin, que ela é na parte da palma das mãos, nas mãos em geral, né? Que é feita essa acupuntura com agulhamento. Então, nós temos a acupuntura com agulhamento, sem agulhamento, hoje também tem a acupuntura com laser. Então, nós estamos tendo também uma evolução dentro da parte da acupuntura. Que não deixa de ser muito interessante, né? Porque todo mundo conhece alguém que tem muito medo de agulhas, que às vezes viria a se beneficiar da acupuntura, mas por conta do medo não faria. Então hoje isso já não faz mais sentido. Não faz sentido. Na verdade, essa especialização que eu fiz de auriculoterapia foi justamente para pacientes que tinham essa dificuldade de aceitar o agulhamento, né? Então, a aurícula, ela simplesmente ela engloba todos os sintomas, tudo que a acupuntura faz. Então a gente consegue fazer em crianças, idosos, inclusive até em bebês pode ser feito. A aurícula é aquela que põe na orelha, os pontinhos. Isso. Um grãozinho, uma areia. O que é? Uma sementinha? Uma sementinha. A semente de mostarda, mas como eu falei, a gente vai evoluindo. Eu uso cristais. Então, chique, cristais. Swarovski? Ai, quero me virar acupuntura com você. Vai depender do orçamento da paciente, de repente. Aí pode ser, a gente pode combinar. Mas é porque ele é transparente, então aparece menos que o grão da mostarda, né? Então, por isso que eu acabei optando por os cristais, porque ele é transparente, então fica um pouquinho mais delicado. E uma experiência particular que eu já tive com a aurícula, tem uma conhecida minha de Taubaté, inclusive, ela é massoterapeuta, e eu fui para fazer massagem com ela, só que no dia eu tava com crise alérgica. Não ia rolar as duas coisas, deitar na maca com a cabeça para baixo, com o nariz escorrendo, para ela poder, enfim, não iria conseguir aproveitar o momento. E ela é auriculoterapeuta também, então quando ela viu que ela não ia conseguir, na verdade eu não ia me beneficiar, ela fez a aurículo no pontinho da alergia. Nós esperamos ali uns minutinhos, o nariz secou. Como se fosse mágica. E ela pôde fazer a massagem e eu me beneficiar daquele momento. Fica a sensação de pressão, né, específica no ponto que está precisando de atenção. A estimulação, ela é muito certeira, né? Então, se o paciente vem com uma dor na coluna, no joelho, muitas vezes eles nem falam as dores, mas fazendo com o palpador que nós utilizamos, ao pressionar aquele ponto, o paciente já fala, nossa, que dor, tá dolorido. Então, assim, eu brinco muito com eles. Vocês às vezes não me contam tudo, mas eu consigo descobrir através da acupuntura, né? Então, e na acupuntura com agulhamento, nós temos também o sangramento, o estímulo da agulha, ela pode ser introduzida, né? Então, todos esses estímulos fazem com que eu entenda como é que está funcionando aquele organismo, o que está precisando, o que está necessitando, o que está em excesso. No caso do sangue, quando sangra, se sangra muito, se sangra pouco, se o sangue está mais escuro, mas você consegue identificar. Paty, para quem segue a Priscila no Instagram, ela tem falado muito de acupuntura para emagrecimento, que é o que a mulherada sempre corre atrás, né?
E agora ela tem falado muito, você não, né? Você é magrinha, eu sou magrinha. Assim, é porque, aí outro parênteses, na menopausa o corpo dá uma mudada, né? As mulheres se queixam que a gordura acumula mais na barriga, né? Perde um pouco o quadril. Então, queria saber, a acupuntura realmente ajuda nisso, que a Priscila tem falado um pouquinho sobre menopausa, emagrecimento na página dela. Então eu queria entender como funciona, e até porque o Café com Elas é para mulherada 40 a mais, né? Então como que a gente pode ajudar? Quando nós passamos pela essa transição após os 40 anos, a gente já começa a sofrer os efeitos de uma pré-menopausa e uma futura menopausa aí chegando, batendo na porta, né? Então realmente a dificuldade do emagrecimento é muito grande, e vem com ele vários outros fatores, como o intestino, muitas vezes ele não funciona mais como deveria, muitas vezes vem a compulsão alimentar, a ansiedade, insônia, uma irritabilidade. Então o organismo ele começa a mudar como um todo, né? Então a acupuntura, como nós conversamos, ela também tem esse quadro de prevenção, ela é preventiva, né? Além de preventiva, ela também trata as questões que já estão acontecendo. Então, por exemplo, o paciente chega para mim, eu não consigo emagrecer. Com a acupuntura, nós conseguimos estimular o intestino para que ele funcione melhor e isso auxilia. Nós conseguimos estimular também a parte da compulsão alimentar, diminuindo a ansiedade, diminuindo a parte do estresse, regulando a fome. Então, isso já auxilia um pouco mais. O estímulo ao metabolismo. Por quê? Porque se o seu organismo está funcionando mais equilibrado, então é óbvio que ele vai conseguir o quê? Melhorar o metabolismo, ser estimulado de forma correta e você consegue ter um gasto calórico melhor, você consegue se alimentar de forma mais correta. Então, nós mexemos com várias vertentes, tanto emocionais quanto as físicas. E no caso, assim, vamos falar especificamente, então, 45 mais, público feminino. Toda essa lista que você deu aí, que infelizmente não é nem um décimo do que de fato acontece no organismo feminino conforme a gente vai envelhecendo. Não tem outro termo, né? Tem a irritabilidade, a insônia, variação de humor. A gente vai falar de novo, porque isso preocupa muito a dona Vanessa, a queda de libido. Eu, por enquanto, eu não tive. Ela tá preocupada com a chegada da queda da libido. Esquecimento, foco mental, enfim. Falta de lubrificação. Pois tem um pacote aí de coisas que vem. Tem os estudos que mostram que, inclusive, a massa cinzenta da mulher diminui com a menopausa, né? Sinto uma uva passa quando alguém fala isso, né? Mas diminui, nosso cérebro diminui com a menopausa. Seria um indicado, então, porque normalmente as mulheres pensam, fiz 45 anos, vou me dedicar com mais afinco então aos tratamentos ginecológicos, às visitas, né, a cuidar da mama, fazer a mamografia direitinho. Tem quem faça consulta com geriatras para poder seguir o envelhecimento. Seria interessante colocar nesse pacote de autocuidado, então, começar a se cuidar, sei lá, fiz 40 anos, nessas minhas novas metas, vou começar a me cuidar com a acupuntura? Sim, sem sombra de dúvida. Como nós comentamos anteriormente, a acupuntura, ela precisa, aqui no Brasil, ela ainda não é tão conceituada quanto no Japão, quanto lá próprio na China, para ter essa parte preventiva. Então, a gente começar já a equilibrar, por exemplo, você falou insônia. Uma pessoa que não dorme bem, ela vai ter uma compulsão alimentar maior, aumentada, ela vai ter mais dificuldade de perda de peso, porque tudo é interligado. Muitas vezes a insônia vem até por questões do próprio intestino. Então, assim, os órgãos, eles são interligados. Todos têm uma função tanto emocional quanto física. Então, você trabalhando, fazendo com que o seu organismo funcione de forma mais equilibrada, vai te auxiliar muito nas questões que virá a acontecer, né? Quanto nas questões que ainda estão somente no início, né? Então, por exemplo, o calorão mesmo. Tanto com a homeopatia quanto da acupuntura, nós conseguimos de forma muito natural tratar os sintomas.
Porque existem também as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal. São muitas. Então, é uma alternativa muito eficiente fazer tanto com a acupuntura quanto com a própria homeopatia. Aliás, hoje eu almocei com uma amiga e nós falamos sobre reposição hormonal. Ela foi indicada e ela falou assim, não, mas nada contra. Se eu tô envelhecendo, se é uma coisa normal do meu corpo e tal, e ela discutindo com a médica. Aí você pensa, nossa, eu quero que você grave isso pro café com elas. Ela falou, Vanessa, eu não tenho problema, não é a questão do hormônio, posso repor, mas é que eu não quero pintar meu cabelo. E aí eu vou ficar naquela mesma coisa, vou pintar. Daí a médica explicou pra ela o seguinte, antigamente as mulheres com 30, 40 anos já estavam parando, né? Então já tinha aquela baixa, queda no hormônio, parava-se e passava por isso. Atualmente, a gente com 45, você também tem 45, né, Pri? Nós estamos no auge da nossa vida profissional. Então, assim, é preciso dar um gás, é um energético. O hormônio seria um energético, uma bomba. Tem mulheres que precisam antes, depois, tal. Então, assim, é sempre com indicação. Mas eu gostei dessa analogia que a médica deu pra ela. Na verdade, é um ânimo para você conseguir viver mais 10 anos, né? Ficar bem. Antes da... foi mais um parênteses. Quantos parênteses nessa café com ela? Matemática, não sei. Chave, colchete, parênteses. Sempre a homeopatia e a acupuntura sempre de forma preventiva. Então, no caso, uma mulher que já esteja na menopausa vai ter menos benefícios do que uma mulher que está na perimenopausa vai tratar? Ou você consegue atender esses dois públicos? Não, o atendimento vai ser igual. Porém, quem vem antes vai sofrer menos a consequência dos sintomas. Quem vem com os sintomas, nós temos o tempo para equilibrar aquele organismo, então o tratamento passa a ser um pouco mais espaçado, mais longo, nós precisamos de mais tempo para que aquele paciente adquira o equilíbrio, né, e consiga se beneficiar daí com a terapêutica da homeopatia, da acupuntura. Então, quanto mais cedo as pessoas vêm se tratar, né, antes dos sintomas aparecer, mais rápido, mais fácil fica o tratamento. Mas ainda no Brasil nós não temos muito essa vivência de se tratar antes de adoecer. Então, eu falo muito isso. Tem o costume de medicar, né? A parte medicamentosa aqui é muito forte ainda, né? Principalmente os alopáticos. Então, fica um pouco difícil ainda o entendimento sobre se tratar antes de adoecer. É algo que ainda é muito pouco falado. Uma questão cultural mesmo, porque quando a medicina vem dos países orientais em geral, né, sempre trata-se a questão da saúde, a manutenção da saúde. Não é para cuidar da doença. Não sei muito o que você está falando, eu estou lembrando da medicina ayurvédica, que é a medicina tradicional indiana. E para a medicina ayurvédica, saúde não é a ausência de doença. E para a gente aqui, saúde é sinônimo de ausência de doença. Então, são conceitos diferentes. É a manutenção da saúde. Se acontecer, se eu estiver errada, você me corrija. Se acontecer ali uma mudança no percurso, aparecer alguma coisa, a gente cuida. Mas o importante é manter a saúde. Só que a gente aqui no Brasil, né, no Ocidente, a gente tem essa coisa de só correr atrás quando o bicho já pegou. Eu quero conhecer, já anota aí no seu caderninho, eu quero conhecer alguém que trabalha com esse tipo de medicina, porque no último programa que a gente gravou, no último podcast, a gente também falou dessa medicina ayurvédica. Ayurvédica. Nossa, muito chique. Que você falou da água, né? Tomava água em jejum, água morna, tal, que era bom em jejum para acordar o organismo. E outra pergunta que eu queria fazer. Hoje, coincidentemente, quer dizer, quem está acompanhando Patrícia e eu já sabe que nós somos completamente diferentes. Nós somos muito diferentes, né, pai? Nós gostamos de coisas diferentes, pensamos diferentes. Hoje mesmo, no começo da gravação, você falando das suas caras, né? Das suas caras que você tá percebendo, né? Porque eu sou sem noção, sou espontânea. A Paty é uma enciclopédia, ela é toda certinha, ela quer se aprofundar. Mas mais do que isso, eu penso do jeito, eu faço depilação, faço sobrancelha, faço micropigmentação, vou fazer botox, se tiver botox vou fazer também. Então, e assim, a Paty ela é mais natural, mas a Paty tem um monte de tatuagem, eu não tenho nenhuma. Quando ela falou que não tinha sobrancelha, eu fiz uma eu tenho a minha. Não a micro, né? Por que você faz a micro? Você fica pintando? Não, eu não gosto. Patrícia, mas você tem um monte de tatuagem e não tatua a sobrancelha? Como que pode isso na minha cabeça? Eu só tatuei a sobrancelha. Mas então assim,
Nós somos muito diferentes. Partindo do princípio que nós duas somos diferentes, você também é. As outras mulheres também são. Ninguém é igual a ninguém. O tratamento homeopático, o tratamento da acupuntura, ele é individualizado, ele é personalizado, varia de pessoa para pessoa? Tem pessoa que precisa de 1000 sessões, outra de 10? Como que é essa questão? Totalmente individualizado, porque nenhum ser é igual ao outro. Então eu sempre falo para os meus pacientes, não pegue a receita do seu irmão, do seu amigo, do seu colega, do seu vizinho, porque para cada paciente tem uma medicação. Eu sempre falo, é totalmente diferente de uma medicação alopática. Aquele é para dor de cabeça, aquele remédio é para dor de cabeça. Não funciona assim na homeopatia. Porque na homeopatia, por exemplo, eu preciso saber o histórico do paciente. Preciso saber como que foi na infância, por que que aquela crise está acontecendo com aquele paciente. Eu preciso identificar com o paciente o que está acontecendo. Você tem que tratar a causa, não a dor em si. Sintoma, né? Mas aí você falou do remédio, vale lembrar que ninguém deve ficar tomando remédio à toa. É para dor de cabeça, vende na farmácia, mas também não dá para tomar, né? Ir lá e intoxica o fígado. Tudo tem que ser investigado, né? Então, na homeopatia, nós trabalhamos assim, e na acupuntura não é diferente, né? Às vezes o paciente chega com alguns sintomas, ou às vezes até com laudo do médico que passou, mas na hora de eu fazer a acupuntura, eu percebo que não é exatamente aquilo. Então, olha, vai lá, dá uma investigada melhor, veja, tem alguma coisa por trás disso ainda, não é só isso, ou então não é só isso. Por quê? Porque tanto na acupuntura quanto na homeopatia, a gente investiga o que está causando aquela lesão, o que está causando aquele sintoma. Então, nós aprofundamos realmente para que o paciente possa realmente tratar da onde está vindo os sintomas que vem causando a doença. E eu tenho uma péssima notícia para dar. Tá marcando tempo? Eu também estava de olho aqui, eu ia falar para vocês. Você quer falar mais um pouquinho? Acho que tem uns 3 minutos. Pois é, eu ia falar isso. Eu tenho uma péssima notícia para dar. Não sou mais a chata do tempo. Pois é, estamos chegando aos finalmente. Eu acho que, se for para deixar um recado aqui, a gente pede para que você deixe um recado, para que as mulheres se priorizem um pouquinho mais. Porque, infelizmente, muitas mulheres não se cuidam porque colocam os filhos, o marido, o pai, a mãe, o vizinho, o emprego, tudo lá como prioridade. Lá, e ainda acha que isso é uma característica boa. Então a gente tem que aprender a se priorizar. É a história da máscara de oxigênio do avião. Eu não tenho como cuidar do próximo se eu estou morrendo asfixiado. Então eu queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre isso e aconselhasse as nossas amiguinhas a aprender a se cuidar um pouquinho mais. A mulher é muito cuidadora, né? Ela gosta do cuidado, mas eu sempre priorizo aqui, sempre bato muito na tecla com todas que vêm aqui. Se você não se cuidar, como é o da máscara, você não vai conseguir cuidar do outro também, né? Então não é só a acupuntura, a homeopatia, é a atividade física, é buscar realmente encontrar meios de manter e fazer a manutenção dessa saúde, né? Então é muito importante que cada uma de nós nos coloquemos como prioridade, né? Para que os nossos filhos também se inspirem em nós, para que as pessoas ao redor possam se inspirar no sentido não da vaidade, mas sim da importância desse autocuidado de dentro para fora. Ótimo, isso é verdade, né, Paty? Pri, obrigada, viu, pela recepção, pelo chá de camomila maravilhoso. Gostoso desse chá, viu? Bem gostoso. Não vou fazer propaganda porque eles não estão pagando pra gente, mas eu gostei. É o chá da Pri. É o chá da Pri, chá de camomila. Esse foi mais um Café com Elas. Priscila Freitas, ela é acupunturista, homeopata, fisioterapeuta, mas cuida de gente, que é mais importante, né, Priscila? Obrigada. Paty. Se você nos acompanhou até aqui mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Espero que você já esteja inscrito no canal. Se não estiver, é só se inscrever aqui embaixo. Dá aquele joinha esperto pra gente. Compartilha com as amigas, principalmente se você percebeu que essa mensagem pode tocar o coração de alguém. Até o próximo Café com Elas. Tchau, tchau. Tchau.